E aí, rapaziada, começa mais um Café de Artista. Eu tô aqui com o David. Se apresenta, por favor. Olá, pessoal, boa noite. O David é advogado criminalista, né? Fala um pouco, dá um background pra galera que não sabe quem tu é. Meu nome é David, sou advogado criminalista, como o Lucas já antecipou. Advogo há mais ou menos 10 anos. Atualmente presido a associação que congrega os advogados criminalistas aqui em Santa Catarina. Nossa. E gosto muito da minha profissão. Gosta? Ah, que bom. Esse é o Café de Artista. Mas, cara, tu advoga há 10 anos e qual é a tua idade? Quantos anos tu tem? Tenho 33 anos. Com 23, então tu começou na carreira. Como foi isso? Por que advogado? Então, na realidade, o meu objetivo de vida, quando era mais novo, era ser médico veterinário. Veterinário. Aí prestei 2 vestibulares, fiquei por 1 ponto nos 2 vestibulares que eu prestei e acabei não indo para a área da medicina veterinária. E fiquei um tempinho sem estudar depois que eu saí do ensino médio e decidi fazer alguma coisa. Pensei, o que eu vou fazer da minha vida? Como não estou fazendo muita coisa errada, vou fazer alguma coisa direito. Aí fui para essa área. Aí escolheu ser advogado. Exato. Cara, tu começou bem cedo a advogar. Tu sofreu muito problema com 23 anos ser advogado, sabe? Tem uma barreira, assim, de idade, que é algo que eu não sinto tanto com tecnologia. Na advocacia, a gente sofre bastante preconceito pelo critério da idade, porque as pessoas acham que, pelo fato de a pessoa ser jovem, ela não tem, muitas vezes, competência, ou que o pessoal fala mesmo experiência, né, para atuar com as lides forenses, com os problemas jurídicos que os clientes nos apresentam. E parcialmente isso tem um fundo de verdade, porque de fato a gente lida com problemas do dia a dia, então se a pessoa não tem experiência com esses tipos de problema, né, fica um pouco mais difícil de prestar auxílio para essas pessoas. Só que ao mesmo tempo também a pessoa tem bastante conhecimento técnico, ela estuda durante 5 anos, presta uma prova bastante difícil e se habilita a ser advogada, então ela tem competência para lidar com esses problemas jurídicos. Entendi. Então tu sobressai estudando. Isso. O principal passo para quem quer se inserir no mercado muito jovem é demonstrar domínio técnico através do estudo e do conhecimento. Então tu era um bom aluno na escola. Era. Na verdade, na graduação eu fui laureado na universidade. O que é isso? Que eu ganhei um diploma por ter mantido durante toda a graduação uma média superior a 9. E também Assim, se tu vai fazer só uma coisa da tua vida, que faça bem, eu concordo, né? Mas na verdade eu sempre gostei muito de estudar, né? E também durante a graduação eu me formei e recebi o prêmio de melhor aluno da turma. Isso é massa? Era um CDF, na Cara, verdade. Né? Assim, tu teve a parte de estudo da faculdade, eu digo. Mas, cara, é porque eu quero falar sobre isso porque a gente veio mais ou menos do mesmo lugar, de lugares muito parecidos. Como é começar a ter condições de ter o videogame que tu não podia antes, mano? Essa diferença. E, principalmente, como é ter as condições de ter o videogame que tu não tinha antes e não ter mais o tempo pra jogar. Como é isso na tua cabeça? É um desafio, né? Quando a gente tem... eu já tinha antigamente uma imagem que circulava que mostrava como é que funcionam as etapas da vida da pessoa. Então, no começo, tu tem bastante tempo, mas tu não tem dinheiro e tem energia. Aí, chega na metade da vida, tu tens tempo, mas... não tem dinheiro, mas daí... Desculpa, tem energia, tem dinheiro, mas não tem tempo. Aí no final tu tens dinheiro, tens tempo, mas não tem energia. Então hoje eu percebo que isso é bastante verídico, porque a gente trabalha bastante, 12, 14 horas por dia, e aí não sobra muitas vezes tempo por mais que a gente tenha condições hoje de adquirir determinadas coisas que a gente não tinha antes, né? A gente acaba não tendo muito tempo para usufruí-las. Isso é uma realidade. E como tu enfrenta essa realidade? Tu tenta arrumar tempo pra fazer as coisas mundanas? A gente tem que se adaptar, né? A roda gira, a vida continua, então a gente tem que sempre arranjar um pouco de tempo, até porque a nossa profissão do advogado é muito estressante, então a gente precisa ter uma válvula de escape. E tu se estressa sendo advogado com o quê? Além das pessoas e... Enfim... Na verdade, a nossa profissão, essencialmente, ela é estressante, porque
nós, por exemplo, criminalistas, que atuamos essencialmente no contencioso, vivemos para resolver o problema que a pessoa nos apresenta. É diferente, por exemplo, de um advogado talvez que trabalhe no consultivo ou que trabalhe de maneira preventiva. Nós trabalhamos sempre para resolver um problema que nos apresenta. Então isso nos traz bastante estresse porque a gente vira, querendo ou não, uma esponja emocional dos problemas dos nossos clientes. Eu acho que a parada da idade é justamente sobre isso, não é tanto experiência ou até mesmo conhecimento, mas é o emocional da pessoa. É bem difícil, é o que eu mais vejo com os moleques que tá começando a programar agora e já ganha dinheiro logo de cara, que a área tá quente, é que eles não têm preparo emocional para lidar com chefe, com cobrança e com coisas do tipo. E agora, consigo imaginar que ter basicamente a vida de uma pessoa nas mãos também é estressante, independente do que ela tenha feito ou não, tu acaba tomando aquilo como problema, né? O que tu faz para remediar isso? Como que tu trabalha o estresse do teu dia? A gente tem que praticar exercício físico, tem que praticar, ter algum hobby de maneira frequente, sair com os amigos, praticar um esporte ou jogar pra algum fora jogo. disso, né? Mas é difícil? É difícil, mas a gente tem que administrar. Porque pra gente poder lidar com as emoções alheias, a gente precisa estar com as nossas emoções em dia também, né? Isso é muito importante, que a gente tenha a casa em ordem para poder tentar resolver o problema dos outros. Cara, isso é muito legal. Queria falar, cara, sobre o teu tempo de escola, assim, mais específico. Qual matéria que tu mais gostava, que tu mais fazia? Porque tu queria ser veterinário. Isso. O que tu gostava pra querer ser veterinário? Então, na realidade, Gostava de animal. A minha história durante o ensino médio é totalmente sem sentido, porque eu gostava muito de matemática. Hoje sou advogado, né? O pessoal brinca que com números não se dá muito bem, exceto quando é para calcular honorários. Mas via de regra, advogado não tem muita facilidade e familiaridade com números. Mas eu gostava muito de matemática no ensino médio e na verdade a minha intenção em ingressar num curso de veterinária surgiu pela proximidade, pelo afeto que eu tenho pelos animais. Tu tinha muito bichinho quando era criança? Tinha cachorro, gato, mas para ser bem honesto, hoje não consigo me imaginar sendo um médico veterinário. Eu também não... Eu queria ser piloto de avião quando era bem criança, eu também não consigo me imaginar... Eu consigo me imaginar pilotando um avião, eu não sei se eu faria isso como profissão hoje. Mas dá pra fazer como hobby daqui a pouco, né? Olha, se der certo isso aqui, a gente pode ter ali, imagina um avião escrito café de artista. Assim, olha só. Ia ser massa, podcast dentro do avião, pegar um jato, fazer. Pilotar igual o vocalista do Iron Maiden, eu acho que pilota ele tem, nossa, ele é muito foda. Ser vocalista é só... E é meio que eu faço com isso aqui. Tipo, ser apresentador e conversar aqui, tá trocando ideia, é só um pedaço, sabe? É só o que a galera vê, mas o resto, assim, que tem isso aqui é o mais fácil. Sentar aqui e conversar é o mais tranquilo, sabe? É gostoso e é bom. Falando no que é gostoso e que é bom, é muito fácil achar os pontos ruins da tua profissão, que são vários. Porque eu não gosto de advogado, tá? Já deixando bem claro. Eu gosto dele, mas da profissão não sou muito fã. Quais são as partes boas de ser advogado? O que traz de bom, assim? Então, hoje em dia a gente tem o curso de Direito, né? O curso de Direito, ele... Não é advogado específico, o pessoal sempre né? comenta que é um curso que abre um leque de diversas opções. Então, tu podes exercer várias carreiras sendo um bacharel em Direito. Pode ser um promotor de justiça, pode ser um juiz, pode ser um serventuário, prestar um concurso público, e pode ser advogado. Todas essas profissões, essas carreiras, elas exigem que a pessoa preste uma prova, porque tu sai da faculdade como bacharel em Direito. Então, se quiser ser um servidor público, tem que prestar um concurso público. Se quiser ser advogado, tem que fazer o exame da OAB e passar. Qual a principal... Por que eu fiz essa introdução e qual a principal vantagem em advogar que eu mais gosto? É a questão da liberdade. Porque quando a gente, por exemplo, trabalha na carreira pública, a gente tem uma obrigação de horário, de local, e na advocacia isso existe também, mas de uma maneira muito minimizada, porque a nossa profissão ela é muito dinâmica. A gente trabalha com diversos tipos de casos todo dia, então hoje eu posso estar advogando aqui em Florianópolis e amanhã eu tenho um caso em São Paulo, eu tenho um caso numa comarca do interior do estado. Então a nossa profissão ela tem, como advogado, tem esse dinamismo.
traz um pouco, de certa forma, mais insegurança, porque a gente não tem a estabilidade que as outras carreiras têm, Sim. mas essa insegurança também te traz, junto com ela, uma sensação maior de liberdade, que é mas, o que me fascina na advocacia. mas eu acho que essa sensação de segurança que as outras carreiras fornecem cai por terra quando a gente tem algo como a pandemia, que um monte de servidor público ficou sem receber dinheiro e quebrou. Sim. Literalmente quebrou. Ou até mesmo quando se põe na realidade que é uma carreira boa, estável, mas a gente tá falando de Brasil, né? E nada. O Brasil, tu pode tentar pensar 5 anos à frente, tu vai errar, tu pode tentar pensar 2 a 1 mês, tu vai errar, tu não vai acertar onde a gente vai estar. E é muito difícil tu comprar tanto risco, porque é muito fácil a gente pegar e ficar falando de salário, servidor público, quanto ganha e tal, porque se pensa que o risco é baixo, mas tu tá totalmente à mercê do que acontece no Brasil e do que acontece internamente no Brasil. E é um risco muito alto a ser comprado, eu concordo, eu não acho. Mas tá, ser advogado é melhor pela liberdade, mas o que é bom em ser advogado? Tipo, o que nada te deixa feliz e motivado? Tipo, eu gosto quando acontece tal coisa. Ou, pô, quando eu tenho que fazer tal coisa é mais legal do que o trabalho geralmente do dia a dia. O próprio resultado do nosso trabalho é um estímulo para nossa profissão. Aham. Não existe nada mais gratificante do que tu solucionar um problema para a pessoa que chega aflita para ti. Sim. Então, por exemplo, na área criminal, quando tu consegues absolver um inocente, entendeu? É uma sensação que não tem preço. Ou quando tu consegue corrigir uma injustiça que te é apresentada. Eu acredito que essa seja a maior satisfação de quem trabalha no ramo da advocacia. Cara, e como é defender alguém que é culpado? Então, essa é uma pergunta que o pessoal sempre me faz, principalmente por trabalhar na área criminal. Eu sempre digo que é muito, muito mais fácil e confortável tu defender alguém que é culpado do que tu defender alguém que é inocente. E por que eu digo isso? Porque as pessoas confundem o verdadeiro papel do advogado. O papel do advogado criminalista não é absolver quem é acusado. O papel do advogado criminalista é garantir que essa pessoa que está sendo acusada tenha direito a um processo justo, a um julgamento justo e ao final desse julgamento a uma pena justa. Então, independentemente de ser culpado ou inocente, essas são as garantias que a pessoa tem que ter quando ela estiver sendo processada. Então, o nosso trabalho, quando a gente parte da perspectiva que a pessoa ela é culpada, ela já tem na sua consciência que ela pode, ao final, responder por alguma coisa. Sim. Então, a gente tem que Já fica mais fácil, né? A gente fica numa posição menos confortável, porque a gente tem que garantir que a pessoa tenha o seu direito de defesa exercido em sua plenitude, né? Que tenha lá o direito de produzir sua prova, rolar suas testemunhas, e no final que tenha uma pena compatível com a gravidade do fato que cometeu. Agora, essa responsabilidade, ela é muito maior e ela causa um desconforto emocional muito grande quando a gente trabalha com uma pessoa que é inocente, porque o sistema de justiça criminal, ele tem suas falhas. Então, existe um risco que a pessoa que é inocente possa eventualmente ser condenada. Então, essa responsabilidade muitas vezes fica nas nossas costas. Então, quando tu sabe que a pessoa é inocente, o desafio ele é muito maior. É mais difícil quando tu tem que fazer os outros acreditar na tua história, né? É meio que isso, e se tu sabe da verdade, ainda assim, isso não quer dizer nada pra quem tá ouvindo, né? É porque o direito, né, a dinâmica do processo, do julgamento, é tudo uma questão de narrativa, perspectiva, como vai ser apreciado o que está sendo colocado, né, É à disposição uma do forma de juiz. teatro, quase. É uma encenação entre ambas as partes que querem resolver o problema do que aconteceu, a entrega dos fatos e a resolução do problema, né? Agora, como tu entrega essas coisas realmente dita. É o que a gente sempre fala, até quando conversa com os clientes, né? A gente sempre passa orientação, às vezes até de maneira preventiva. A gente diz, olha, às vezes não é nem o que você diz ou o que você faz que será julgado. É a forma como essa informação será interpretada pelo destinatário dela. Então, muitas vezes, fazendo um paralelo, a gente manda uma mensagem no WhatsApp que não tem emoção nenhuma, né? Então, às vezes, a pessoa pode pensar que o texto que você mandou está sendo mais ríspido e você, quando digitou, não tinha aquela intenção, estava sendo até amoroso. Então, na dinâmica da apreciação das provas, isso acontece também.
Depende muito como a situação será interpretada pelo intérprete da prova. Então, tu também faz essa parte de preparar o réu? De, sei lá, tu vai se vestir dessa forma, tu vai se comportar dessa maneira e tu vai seguir esses passos. Igual eu lembro do caso daquela mina que matou os pais com os dois caras, os irmãos Cravinho, isso, a Suzanne von Richthofen. Eu lembro dela chegando com uma roupinha bonitinha, tudo isso, toda encenadinha, fingindo querendo transparecer ser uma menina boa. Tu também faz essa parte ou é algo mais específico, depende do caso? Isso varia muito da forma como cada profissional trabalha, né? Na verdade, existe uma justificativa para quem adota esse tipo de estratégia, principalmente quando trata com pessoas menos favorecidas, pessoas mais vulneráveis socialmente, enfim, a questão da vestimenta, da apresentação, isso acaba influenciando, ainda que não de uma maneira explícita, mas no íntimo de quem julga, muitas vezes isso exerce um tipo de influência e faz com que, por exemplo, um julgador tenha afeição ou maior aversão por quem está sendo julgado. Então, existem pessoas, inclusive, que estudam esse tipo de estratégia como forma de defesa. Então, por exemplo, você vai para um tribunal do júri. Tá. Tribunal do júri, até para explicar para quem não está familiarizado, é aquele julgamento que é feito pelos nossos pares, pelos cidadãos, né, pelo Tribunal do Júri Popular, que julga os crimes dolosos contra a vida. Então, as pessoas que são pessoas do dia a dia julgam os seus semelhantes que estão sendo acusados por um crime grave, o crime mais grave, que é o crime que atenta contra a vida das pessoas. Que é geralmente, né, que é retratado em série de TV e tal, né? Isso. Então, o que acontece? Aquela pessoa está ali para julgar o seu semelhante. Se chega uma pessoa de laranja, com algema, barbudo, isso traz uma carga que pode interferir no julgamento dessas pessoas. Então, tem gente que leva uma muda de roupa para a pessoa se vestir, se retira a algema para tirar essa carga, né, que o símbolo que essa algema representa para quem está analisando aquela situação. Então, essa estratégia de preparar o seu cliente para uma audiência existe, e alguns profissionais adotam esse tipo de estratégia, mas não existe uma fundamentação, um estudo, uma ciência por trás disso, né, que decorre da própria essência, né, do sistema. A gente, ser humano, consegue às vezes de forma errada, dependendo da situação, claro, até porque se tu tá no dia a dia e se encontra com a pessoa, tu pode assumir que essa é a pessoa de fato, né? Então, em contextos assim, a gente também tende a fazer o mesmo tipo de assumir as mesmas coisas, sendo que o contexto é totalmente diferente. E aí um preparo, algo deixando mais bonitinho, mais apresentável, realmente faz diferença em deixar a coisa mais justa até, né? Não, eu diria, não é nem tanto de influenciar pro lado de alguém, mas é meio que deixar padrão, exatamente, sabe? deixar mais equilibrado. Deixar nivelado. A pessoa que mais costuma tratar o processo como um jogo é deixar os jogadores em igualdade de condições. Sim, claro. É exatamente essa. Senão fica desequilibrado, e aí é óbvio que o cara que tá lá algemado vai ser condenado. Quem não ia condenar alguém que tá algemado, né? É a tendência. E o réu dificulta muito o teu trabalho, geralmente? Depende. Olha, nós temos, quando a gente trabalha com pessoas, né, pessoas são sempre diferentes, nós temos diversos perfis de clientes. Tem clientes que seguem fielmente a orientação do advogado, seja na forma de se comportar, seja na forma de falar, e tem os clientes que não seguem a orientação do advogado e muitas vezes até se prejudicam por conta disso, né? Mas depende muito de cada cliente, não tem uma fórmula exata. Não. São pessoas, são seres humanos, são falíveis, e daí cada um age de uma forma diferente. Cara, eu queria falar daquele negócio que a gente comentou antes, que eu deixei para explicar aqui, que aconteceu, não é esse que tá pensando da religião da mulher, não. É o outro caso, qual era? Eu esqueci, era sobre o quê? Do filme? Isso, do filme do Danilo Gentili. Isso, eu quero te contar e ver o que tu tem a me dizer sobre, que cara, ele fez um filme... Não, então, o Danilo Gentili,
O Danilo Gentili foi o cara que ajudou o Bolsonaro a se eleger, ponto. Ele era da chapa dos caras, só ajeita o teu microfone um pouco, ele era da chapa dos caras, é isso. Ele apoiava, ele fez festa de morte ao PT quando o Bolsonaro foi eleito, tá ligado? Ele se comemorava tudo e tal. E nessa mesma época ele lançou um filme que muita gente da direita foi ver no cinema e elogiou e postou, sei lá, até supostamente, eu vi na internet, tipo, Marcos Feliciano, uma galera dessa pegou e falou, ok, massa, gostei. E aí, tá, beleza, aí morreu, passou batido, só que colocaram na Netflix, sei lá, semana passada. Aí, nos primeiros, sei lá, 20 minutos do filme, é a introdução ali do colégio, de como funcionam as coisas, das criancinhas, e tem uma e ele tenta, tipo, de uma forma errada, fazer a construção de um vilão, que seria lá o diretor, sei lá, whatever. E aí, pra construir esse vilão, ele coloca de graça uma cena de onde os dois moleques estão sentados na sala do cara, e o cara fala assim, então vocês vão ter que chupar meu pau. E bota os moleques pra chupar mesmo, assim, tipo, e corta na hora que vai acontecer o ato, tá ligado? Uhum. E agora essas mesmas pessoas estão voltando e pra, tipo, na cabeça dele, censurar ele, ou, enfim. Isso é muito absurdo, mas tu acha que isso implica algo pra ele, de alguma forma? É que nem ele ser cancelado por isso poderia trazer algum problema jurídico pra ele, sabe? Pelo que eu acompanhei Ou não? em relação a esse assunto especificamente, eu não me aprofundei muito sobre o assunto, Aham. mas pelo que eu vi, o filme já tem uns 5 anos, pelo Já. menos, né? Já passou, inclusive, em canais de TV, fechada, principalmente. E agora que ele foi para a rede de streaming é que surgiu essa polêmica. Daí tem gente que diz que o momento em que surge essa polêmica também tem uma razão de ser. Mas não vi o filme, não vi a cena, mas acompanhei as críticas de pessoas que defenderam o fato de a cena ser exibida e de pessoas que eram contra pelo teor, né, daquela interpretação em específico. Tem gente que diz que não se deve brincar com determinados assuntos. Já tivemos diversos assuntos polêmicos nos últimos tempos, que o caso mais recente do próprio nazismo, que foi né, objeto de discussão. Que tá bem quente ultimamente, né? Então, assim, existem pessoas que defendem que alguns assuntos não devem ser tratados, e principalmente no contexto desse filme, porque se trata um assunto de muita relevância e de muita seriedade de uma maneira debochada e cômica. Sim. Porque dizem que o que essas pessoas defendem é que tratar desse assunto com humor, né, pode tirar a sua relevância e, quem sabe, até contribuir para a sua ocorrência. Ao passo que as outras pessoas defendem que é uma obra de dramaturgia, então tem que ter liberdade de expressão e o cenário do filme seria, inclusive, a oportunidade para trazer esse assunto para a reflexão das pessoas. Aí as pessoas existem, pelo que eu acompanhei, essas duas posições, né, em relação a esse assunto. É que o humor realmente serve pra escancarar, o filme é ruim e é por isso que a cena não funciona. Ponto. Não é o teor da cena ou o conteúdo dela não faz tanta diferença. Eu acho que a maior discussão sobre esse caso é o fato das pessoas que estão cancelando ele hoje estavam do lado dele durante a eleição do Bolsonaro e só estão cancelando por causa do teor sexual, mas nem pelo o que está acontecendo, é pelo fato que é 2 meninos e um cara, tá ligado? Não é nem pela coisa, porque se fosse as menininhas, eles iam estar dando risada também, porque eles são um bando de nojento, é fato. E eu acho até engraçado, porque de um lado ele tá sendo cancelado pelas mesmas pessoas, e do outro as pessoas que estão defendendo não gostam dele por ele ter eleito o nosso presidente, então ele tá em uma situação muito, muito feia. E eu queria te perguntar também sobre o que tu achou do Mamãe Falei, sobre as coisas que ele imputou, e sobre também um pouco, trazendo de novo liberdade de expressão, te perguntar um pouco sobre o que é a liberdade de expressão pra ti, nesse contexto geral de internet, de mensagens privadas que a gente manda pro amigo e não é pra ninguém ouvir, mas às vezes ouve.
Esse é um assunto bem delicado para a gente tratar, mas eu prometo que eu não vou, não vou fugir, né, dessa temática. Eu sou um ferrenho defensor da liberdade, até isso é uma das coisas que me motiva a ser advogado criminalista, porque o nosso papel essencialmente é sempre se colocar como um escudo na frente do acusado em face de quem? Em face do Estado e de todo o seu poder, porque é o Estado que está contra aquele sujeito que é acusado. Então, essencialmente, não vou dizer a totalidade, porque existem exceções, mas a grande parte, a maioria dos advogados criminalistas são naturalmente libertários, porque defendem a liberdade dos sujeitos, né? E eu acredito que a liberdade de expressão ela é um dos bens mais caros que nós temos na sociedade, porque já sofreu muita repressão, então nós precisamos defender a liberdade de expressão em sua plenitude. É um assunto bastante polêmico dizer, por exemplo, que a pessoa tem direito de falar besteira ou não, mas eu penso que o estágio em que nós estamos hoje como sociedade, a liberdade de expressão, se ela for exercida em sua plenitude, inclusive autoriza que as pessoas sejam canceladas. Sim. Então, por exemplo, não haveria necessidade, embora o deputado esteja provavelmente respondendo, está, né, no âmbito disciplinar, no parlamento, enfim, pode daqui a pouco sofrer até um processo criminal por conta do teor das suas declarações, mas independentemente dessa coerção estatal, existe uma reprovação social muito forte pro que ele falou, e só aconteceu porque ele teve, ali no caso dele um pouquinho mais difícil a gente dizer que foi de fato um ato de liberdade de expressão, porque ele falou num momento privado com seus amigos, isso veio a público, né? Mas eu me refiro aos outros casos que a gente teve registro falando da sua opinião. Vivo, claro. O caso do Monark é um exemplo clássico disso, porque não precisaria ter nenhum tipo de coerção estatal contra a fala dele, porque a fala dele por si só gerou um desconforto social muito grande e as pessoas começaram a se postar contra essa fala dele. E aí a gente entra numa situação delicada. Por exemplo, ele fez um comentário que a sociedade julgou grave e errado, mas ele poderia daqui a pouco se sentir amedrontado se a liberdade dele não fosse, se ele não sentisse que a sua liberdade de expressão fosse plena, ele poderia não comentar esse assunto e aí as pessoas esquecerem da relevância que tem esse debate para a sociedade. Sim. Então, o fato de ele falar uma coisa que pela maioria esmagadora das pessoas foi considerada uma grande besteira, uma coisa muito grave, a fala dele, isso permitiu, inclusive, que esse assunto voltasse à tona e voltasse a ser discutido e colocasse, inclusive, a própria sociedade num estado de alerta para que não se permitisse que, né, esse tipo de coisa voltasse a acontecer na sociedade. Então, nesse ponto, a liberdade de expressão acaba, inclusive, ajudando a sociedade. Mas ela ajuda e eu acho certo em ter que deixar quem... eu acho que é meio que isso, se a sociedade se ajustando e aprendendo a como trabalhar esse poder que ela tem, porque tem, quem vê tem o poder também de desligar e parar de assistir, como de convencer outros a fazerem o mesmo, né? E a gente entendendo isso e tendo mais formas de aplicar esse quase direito que a gente tem via a liberdade de expressão, porque se tu tem o direito de falar merda, eu tenho o direito de te mandar ir tomar no cu. Que as coisas ficam mais naturais e não se precisa tanto, eu acho, resolver, tipo, na justiça, ou talvez o Estado processar o monarca pelas merdas que falou, etc. Tu acredita que a gente consiga chegar em um ponto onde o Estado não é mais necessário? Tu não quero dizer anarcocapitalista, mas sim, tu compartilha das ideias? Acha que é possível ou é utopia pra ti? É um horizonte bem distante, talvez, da nossa realidade, porque algumas pessoas só parecem funcionar só por coerção, né? Mas, obviamente, se nós fôssemos bastante evoluídos como pessoas, como seres humanos, talvez não houvesse essa necessidade de ter alguém gerindo as nossas vidas, né? Mas, infelizmente, não parece ser essa a realidade. Sim. Porque existe... Senão já seria assim, né? Existe controle social não só do Estado, mas também existe controle social
na educação, nas escolas, na religião. Então, muitas pessoas acabam funcionando só dentro de um regramento e com algum tipo de influência externa, me parece, pelo menos, né? Então, tu acha que a própria sociedade, como do jeito que funciona, faz com que não seja possível chegar nesse fim? É que hoje nossa sociedade ela funciona de forma controlada. Sim. Em diversos aspectos, a nossa vida ela é controlada, É totalmente voltado ao controle. Mas eu penso, eu gostaria, Controle e né? manipulação de massas. E acho que é possível, mas vai depender de um nível de evolução que nós ainda não atingimos. Se estamos perto ou longe de atingir esse nível de evolução também. Eu não acredito que seja possível, porque se fosse, a gente já teria esse sistema. É fato. É foda assumir e dizer isso com todos os problemas que tem, mas se a gente tem democracia hoje do jeito que é e funciona do jeito que é, porque é o melhor que a gente conseguiu, entendeu? Quando se fala em anarcocapitalismo, comunismo, socialismo, etc., que são coisas que poderiam funcionar assim e tal, não funcionam porque não é o que tem. O que tem é o que funciona. Mas hoje a gente, por exemplo, pode afirmar que nós evoluímos muito como sociedade, Sim. Inclusive em termos de liberdade. Claro, mas aí também não é nem socialismo, nem comunismo, nem anarcocapitalismo, é outra coisa. É outra coisa que a gente está desenvolvendo e chegando em, sabe? Então, eu não acredito que, por exemplo, saúde vai ser, daqui a 10 mil, 1 milhão de anos, vai ser algo privado. Eu acredito que saúde é algo público, assim como também o direito, eu não acho a segurança. Exato, e a segurança. Agora, a economia já dá para deixar livre. A gente já viu que funciona Bitcoin e já resolveu esse problema pra gente. Cara, isso, Bitcoin, como tu vê essa mudança que a gente teve nos últimos, cara, basicamente 5 anos pra cá, que afetou a tua profissão, esse desenvolvimento repentino tecnológico que vem vindo e agora com blockchain, criptomoeda, deve estar muito mais na cara, né? A tecnologia, em geral, né, impactou muito a nossa profissão. Uhum. A minha geração pegou a transição entre o analógico e o tecnológico. Uhum. Então, eu acompanhei bastante a transformação de um judiciário que funcionava no papel, processos físicos, Nossa. que tinham toda uma burocracia. Por exemplo, a gente tinha um processo que tramitava numa cidade, numa comarca, a gente recorria, ele ia fisicamente até o tribunal, sério? aí nós recorríamos até Brasília, os tribunais superiores, ele ia fisicamente pelo correio até os tribunais superiores, e hoje a gente tem... Isso há quanto tempo atrás? Eu estou divulgando 10 anos, eu acredito que talvez uns 8, 9 anos. Então, até 8 anos atrás... Há pouquíssimo tempo era assim. Ainda existem alguns processos, inclusive, que tramitam dessa forma. Mas daí né? eram tudo tipo, tem que mandar por correiozinho, tem que levar na mão. Porte de remessa e retorno. Era uma coisa bastante... Isso explica bastante coisa. Por isso que os processos demoravam bastante também, que havia bastante reclamação, né? Por conta de todo esse trâmite. Veio essa era da informação. Acredito que até o judiciário se atrasou um pouco, demorou um pouquinho para trazer essa realidade, né? Até por conta da própria resistência das pessoas que atuam nesse sistema de justiça também para se adaptar a essa nova realidade. Tem que lembrar que advogados, por exemplo, advogados, juízes, promotores mais velhos, às vezes não têm tanta familiaridade com tecnologia, com informática, então isso trouxe uma dificuldade para todos, né? E hoje a tecnologia veio com muita força, a gente vive na era da informação no Poder Judiciário, os processos são eletrônicos, com a pandemia isso se intensificou demais, então diversos atos processuais que antes eram realizados de forma presencial passaram a ser realizados por videoconferência, inclusive atendimento com servidores, juízes, a gente faz hoje em dia tudo à distância, né? Esse impacto que a tecnologia trouxe para a atividade forense foi muito significativo e a gente sente isso na prática hoje, né? É positivo, é negativo, vai depender da interpretação de cada um. Tem gente que gosta muito mais desse modelo de justiça que nós temos hoje, que é muito mais célere, digamos assim. Não tem essa... É mais bonito, né? Isso, é mais prático, tu pode fazer muitos atos do próprio escritório, muitas vezes da tua própria casa, mas ao mesmo tempo tem gente que critica duramente esse impacto tecnológico no sistema do Poder Judiciário, porque
a tecnologia, ela paradoxalmente, ela aproxima as pessoas, estreita os laços, mas ao mesmo tempo ela torna tudo muito mais frio e afasta as pessoas. Então é diferente, por exemplo, de eu ser ouvido como um acusado ou processado na frente de um juiz a poucos metros, que vai poder olhar as minhas expressões faciais, o meu jeito, o jeito que eu mexo minhas mãos, sentir o tom da minha voz, do que daqui a pouco um juiz que vai me avaliar por uma tela de computador. De computador 17 polegadas com o áudio todo travado. Exatamente. Então tem ao mesmo tempo que tem um fator muito positivo, né, no sentido de acelerar a dinâmica dos atos processuais e também facilitar o trabalho de muitas pessoas, também tem esse ponto negativo que torna a justiça um pouco mais fria, digamos assim, mais distante, né, do jurisdicionado. Entendi. Tu acha que o Brasil tem futuro? A gente fala que o Brasil é uma promessa que nunca chega. Tu acha que um dia chega? Acho que sim. Acha que a pandemia acelerou isso de alguma forma? A mudança tecnológica? Eu acho que a sociedade em geral, né, tem futuro. Eu acho que o mundo, a humanidade tem futuro, né? E a gente tem gradativamente caminhado em direção à evolução, né? Seja como seres humanos, como sociedade, como tecnologia. Eu acredito que a gente tem caminhado sempre para frente, né? Não sei se na velocidade que a gente daqui a pouco gostaria, mas então, eu acho que esse é o problema. O problema é a gente ser engolido pelo resto do mundo, né? Então, eu também acredito que a gente tem futuro sim, tá? O brasileiro é muito inteligente, a gente é muito versátil, realmente a gente sabe mais coisas de vivência do que as outras pessoas fora do país. Eu vejo isso na minha convivência com as pessoas da minha equipe, por exemplo. Nós somos um povo mais agradável, a gente é mais de boa, a gente sabe resolver e lidar melhor com os problemas, sabe fazer tudo isso, eu concordo. Só que a gente é pobre e não é educado. E eu tenho muito medo do resto do mundo engolir a gente e a gente sumir como nação. Não necessariamente, sei lá, dia pra noite, não existe mais Brasil, mas a gente ser engolido pelo resto do mundo e ser brasileiro não existir mais. Eu tenho esse medo e essa visão que talvez seja isso que aconteça. Eu não consigo ver muito a realidade do brasileiro mudar, porque as pessoas que estão lá não querem que isso mude, porque aí tira elas do poder. Isso é fato. Eu vejo que a gente tem conquistado bastante espaço, né, principalmente fora do país, inclusive. Hoje a gente tem esse fenômeno, por exemplo, dos nômades digitais, os brasileiros que trabalham daqui e estão atuando no mundo inteiro, né, principalmente na área de tecnologia e informação. Também concordo contigo que nosso país tem diversos defeitos, mas eu também não gosto muito de ficar comparando o nosso país com os outros, porque eu acredito que todos os países têm os seus problemas. Tem. Então mas a gente tem que comparar porque é assim que a gente descobre os problemas. Não, com certeza, mas eu digo o seguinte, a gente tem como administrar os problemas, precisamos, como sociedade brasileira, passar por profundas transformações. Sim. E eu acredito que essas transformações estão acontecendo. Nós temos pessoas, principalmente os mais jovens, que têm ocupado espaços de relevância na sociedade e têm trazido propostas interessantes para mudar determinados setores problemáticos da sociedade. Temos hoje vários parlamentares, por exemplo, uma coisa que a gente não via antigamente, vários parlamentares defendendo abertamente mais liberdade, redução de interferência estatal em alguns setores que se entende que acaba sendo um atraso, digamos, né, para... Então, finalmente o Brasil está chegando naquela tão esperada troca de gerações, tu acha? Eu acredito que sim, acredito que a gente está caminhando para uma transformação. Tu acredita que o próximo presidente libera maconha, então? Não sei. Não. É um tema muito polêmico esse. Acredito que o grande problema de quem ocupa um cargo dessa magnitude, dessa relevância, é que às vezes as suas convicções pessoais acabam não sendo colocadas em prática por conta de todo um sistema que condena, né? A gente tem, por exemplo, um presidente que é abertamente a favor da legalização das drogas, mas que enquanto, né, presidiu a nação não conseguiu colocar essa... Mas eu acho que também, de novo, era outro tempo.
né? Era outro tempo. Era outra coisa. Agora a gente tem muito mais modelos e exemplos do que ser feito, não só em relação à liberdade contra as drogas, mas liberdade no geral, né? Que antes a gente era muito cego para o que acontecia lá fora, né? A gente não tinha muito... É porque não tínhamos acesso à informação. A gente só chegava ao reflexo... Isso, exato. Só chegava ao reflexo do que acontece lá fora aqui. Então, tecnologia que a gente achava que era recente, já era algo que os caras tinham 20, 30 anos atrás, sabe? Hoje, com a informação e com a internet, que a gente consegue estar em situações diferentes, mas no mesmo tempo, entende? A gente não fica mais para trás. Sim, nisso. é porque hoje, hoje, né, na época que eu estudava no ensino médio, muito se falava em globalização. Né? eu Globalização, também e era uma coisa muito, pra gente, né? Nova. Que estudava aquilo e era muito jovem, parecia uma coisa inatingível, uma coisa fora da nossa realidade. E hoje, com o advento da internet, com a expansão da banda larga, isso se tornou uma realidade. Então, tu podes... Uma coisa muito comum hoje, tu estás na tua casa e tu pode comprar um item da China. E é totalmente comum isso acontecer. Sim, tu receber um pacote da China. Imagina pensar nessa realidade. Cara, há 10 anos atrás, que para tu comprares uma coisa daqui a pouco de São Paulo, não, primeiro que tu... no Mercado Livre já era... Não, primeiro que para tu comprar as coisas, tu tinha que ter cartão de crédito. Quem tinha cartão de crédito, cara? Exatamente. Começa por aí. Hoje em dia, tu pega o teu celular, qualquer celularzinho, tu já consegue abrir uma conta e recebe em casa um cartão de crédito. A sociedade mudou muito, né? A gente tá muito mais evoluído. E agora, ainda mais com Bitcoin vindo e com as criptomoedas, a pessoa nem precisa mais ter um nome para ser alguém, entende? A pessoa pode ser totalmente deserdada, sei lá, ter aparecido do nada, brotou Jesus Cristo, e ele pode ter um documento e dizer que, não, eu sou isso aqui, tá ligado? E essa questão que tu tinha perguntado no início, eu até não te respondi, o que eu achava em relação, por exemplo, especificamente às criptomoedas e seu impacto na justiça, enfim. Porque é relevante isso aí. É relevante e tem muita gente que estuda isso, né? Esse assunto, porque, por exemplo, as criptomoedas tu tira do país com muita facilidade, leva para outro lugar e o Estado não tem controle disso, então como é que ficam os delitos daqui a pouco de evasão de divisas, lavagem de dinheiro, é uma coisa bastante polêmica que as nossas próprias autoridades, né, não sabem ainda como lidar com essa novidade, até porque esse assunto é difícil de lidar para as pessoas em geral. Porque muitas pessoas não sabem o que é uma criptomoeda. Eu não sei exatamente o que é uma criptomoeda, embora, né, tenha bastante afeição pela tecnologia, mas é uma coisa que até eu tenho um pouco de dificuldade de compreender como funciona em sua plenitude. Então, tu imagina pessoas que viveram numa era analógica ter que começar a enfrentar esse tipo de realidade. Eu acredito que muita da repressão muita da repressão em cima de criptomoeda e do termo blockchain vem do medo das pessoas em terem que se adaptar a uma tecnologia nova e a essa revolução que está vindo, que realmente torna obsoleta muitas das formas com que a gente trata situações. Ponto. Não é nem exatamente sobre se é crime ou não, é algo que acontece. Criptomoeda faz com que esse algo aconteça fora do guarda-chuvinha do Estado. Isso deve dar medo, né? Isso deve dar medo. E essa revolução pode só parecer financeira por agora, mas vai abranger, já abrange muitas outras áreas. Falando de revolução tecnológica um pouco, e medo também, eu queria te perguntar sobre AI, inteligência artificial, se tu tem medo de perder o teu emprego futuro para um computador. Essa é uma excelente pergunta, tá? É uma dúvida que assombra a cabeça de vários advogados. Particularmente, na minha situação, como advogado criminalista, já conversei com vários colegas sobre esse assunto, eu não tenho muito medo. Porque a advocacia criminal, o sistema de justiça criminal, ele tem um viés mais humanizado. Porque, por mais que a gente tente automatizar a maioria dos atos, enfim,
no fim das contas, se enxerga uma pessoa. Sim. Um sujeito que está sendo acusado e está na mira do poder punitivo do Estado. Então, isso torna a nossa atividade muito mais humanizada. Um tribunal do júri não tem como ser feito de uma maneira mecânica, por exemplo. Quando veio a pandemia e começaram os atos telepresenciais, houve resistência pelos advogados criminalistas, com razão, para que não fosse feito um tribunal do júri por um computador, com uma videoconferência. Isso não tem sentido, porque o fator humano é muito importante, porque a gente está lidando com uma vida humana que está sendo julgada. Agora, se tu me perguntares em relação às outras áreas, eu te digo que é muito preocupante, é uma realidade que já está acontecendo. Posso te botar mais medo, então? Tá, continua falando. Muitas pessoas estão perdendo espaço Já? a advogados por conta da inteligência artificial, porque a gente hoje tem computadores que fazem peças, tem computadores que tu coloca um problema e o algoritmo calcula a probabilidade de chance de ter êxito naquela demanda, ou não, se cair com um julgador, se cair com uma câmara. O computador hoje em dia está num nível tão avançado, a inteligência artificial chegou num nível tão avançado na advocacia e no poder judiciário, que a figura do advogado nesse ponto acaba sendo dispensável no sentido de não precisar de um advogado para fazer tantos processos, porque daqui a pouco um advogado que saiba operacionalizar um sistema de informação com uma inteligência artificial, que aperte um botão e que oriente esse computador a funcionar, já poderia suprir daqui a pouco 50, 100 advogados. Fácil. Principalmente nesses contenciosos de massa, enfim. Então, para as pessoas que atuam nessas outras áreas do direito, da advocacia, é sim um fator de bastante preocupação. Mas eu acho que é problema para quem não é muito bom. Porque até mesmo o fator humano não quer dizer muita coisa. Porque a máquina, ela não sabe pensar por conta própria, mas se tu fala o que ela tem que pensar, ela sabe fazer isso muito e muito bem. Então, se tu dá contexto para ela e base para ela aprender, ela consegue descobrir, interpretar coisas muito melhor do que o ser humaninho ali. Então, o julgamento do júri vai ser obsoleto futuramente, assim como talvez o advogado. Talvez o trabalho do advogado vai ser tirar a melhor história que o juiz concorde em passar pela máquina e não exatamente apresentar para ele, sabe? Ou, na verdade, daqui a pouco o próprio juiz pode ser uma máquina. Sim, claro. O que é muito mais provável, porque o trabalho do juiz não é tudo isso, não. Aí tu que tá dizendo, não me compromete. Sou eu aqui. Cara, e especificamente sobre criptomoeda, assim, eu sei que tu já falou, mas tu já viu algo acontecer assim que entre o teu grupo, seja um amigo que tá migrando de área ou alguém trazendo esse conhecimento e aplicando ele? Qual que tá sendo, justamente, causa muito medo, mas qual tá sendo a reação das pessoas com medo? Eu acredito que é um mercado bastante novo. As pessoas estão sendo obrigadas, né, a se familiarizar com essa nova realidade. Tem colegas que estão deixando a advocacia um pouco de lado para trabalhar com investimentos em criptomoedas. Temos casos que vão para o nosso escritório também, que envolvem esse tema, daqui a pouco de pessoas que operam com criptomoedas, que estão sendo acusadas de praticar algum crime, talvez porque não se entenda como é que funciona a dinâmica desse novo mercado. Então é o que está acontecendo. Está acontecendo e está aparecendo, e a gente tem que se adaptar e compreender esse mercado novo. Então o Brasil já está sofrendo as consequências dessa mudança. E realmente quem não se adaptar vai morrer. É o que tu acha. Pela pouca experiência que tu tem, tu acha que a criptomoeda, como um termo geral, tá vindo pra ficar mesmo? Eu acredito que sim. Tu não vê
Tu vê como o Estado como eu- poderia como cercear eu te isso de disse, alguma na forma? verdade, assim, eu não sou Sim, um sim. grande estudioso do tema das criptomoedas, né? Mas, obviamente, tento sempre que possível conversar com pessoas que têm mais domínio sobre esse assunto. Daqui é pra falar besteira. E também tento ler alguma coisa em relação a esse assunto, mas eu acredito que é uma realidade, a gente tem que se adaptar. A mesma coisa, por exemplo, que às vezes para quem não está muito familiarizado parece ser uma coisa de outro mundo, uma NFT. Como é que a pessoa vai entender que o Neymar gastou uma fortuna para comprar uma imagem de um macaco para várias pessoas? Isso não entra, não faz sentido na nenhum, cabeça. né? Então, enfim, é uma coisa que a gente tem que se adaptar, a realidade chegou e a gente tem que ou se adequar a essa nova realidade, ou então, né, a gente vai acabar ficando fora Pra trás. E não desse adianta. contexto, exatamente. O sistema é muito grande, né? O sistema é muito grande. Se adaptar a algo assim deve ser muito complicado, cara. Fico pensando porque é realmente algo muito novo e nem quem tá fazendo entende direito como tá fazendo o que tá fazendo. Mas por lidar com dinheiro e ser tão na cara, assim, exposto, acaba exigindo uma resposta tão rápida quanto, né? Eu realmente, eu não acredito que o Estado vá tentar por muito tempo, eu espero, né, que o Brasil não tente fazer a mesma coisa que os Estados Unidos vem tentando, que é bloquear e em vez de abraçar essa ideia, excluir e deixar a parte e marginalizar. Tu acha que o Brasil está indo por esse sentido ou ele está buscando mais realmente entender o que vem acontecendo das mudanças de criptomoeda? Ou tu acha que o Brasil vai tentar fazer algo mais ou menos igual aos Estados Unidos, em vez de adotar, bloquear e falar que é crime e etc. Eu acho que a gente vai ter que primeiro entender, é o primeiro passo, né? Para depois se estudar se vai... Mas é o que eu falei, não tem tempo para entender. A resposta tem que ser rápida, porque as pessoas exigem uma resposta rápida, né? Esse é o difícil desse tema em específico, porque não tem preparo, não tem quem prepare também, né? Eu espero que o Brasil não assuma uma posição de tentar ir contra e negar. O nosso país tem uma tendência, né, historicamente, até pela quantidade de leis que nós temos, de regras, então o nosso país tende a normatizar. E normatizar sempre é restringir um pouco a liberdade, né? Então a tendência é que se regulamente isso e que se interfira, né, nessa dinâmica de mercado, porque se fosse para não fazer nada, né, era simplesmente deixar o próprio mercado operar Será e que se é regulamentar. muito difícil eles assumirem que não dá pra fazer nada porque não dá pra fazer nada? Será? E o foda é que, se sim, e se eles não conseguirem fazer, pode ter retorno, sabe? E vai ser negativo. Eu tenho medo. Eu tenho medo e é por isso que eu não sei tanto se o Brasil como um todo vive muito tempo. Porque cada vez mais as coisas exigem respostas mais rápidas e reações mais rápidas. É meio que isso, sabe? Até então, a última revolução enorme, grande, é a internet. Até a internet a gente demorou uns bons 15 anos, até 2015 mais ou menos, para ter uma internet realmente de qualidade e com acesso a nem a maioria das pessoas tem ainda, a uma parcela da população. E cada vez mais vai exigir uma resposta mais rápida, uma adaptação mais rápida, uma mudança mais extrema, né? Nesse ponto, né, é até bom já trazendo de novo para minha área, o nosso país, principalmente no campo normativo, ele sempre tende a dar uma resposta rápida para os fenômenos que surgem na sociedade. Isso se verifica também
na nossa área da advocacia criminal, do direito criminal, surge um fato e desse fato, como resposta social, o nosso parlamento aprova uma lei para criminalizar aquela conduta, para agravar aquela pena, para dar um regime de cumprimento mais severo. Só que, ao mesmo tempo que a sociedade exige uma resposta muito rápida, velocidade não está intrinsecamente ligada à qualidade. Então, muitas vezes, tu aprova uma legislação muito rápido, tu não pensa nos efeitos e nas consequências daquela lei. Então, é necessário que tenha um tempo de amadurecimento, que se compreenda o contexto e o resultado do que se pretende aplicar, que se faça um exercício, inclusive, de futurologia. Se eu aplicar essa norma, vai acontecer isso. Essas variáveis, elas têm que estar previstas quando a gente aprova qualquer tipo de comando normativo. E no Brasil, infelizmente, não é essa a prática. As legislações, muitas vezes, elas são aprovadas de uma maneira muito célere. E aí, existe até no senso comum, o pessoal comentar, vamos ver se essa lei cola. Por que essa lei cola? Sim. Porque as pessoas falam assim, vamos fazer uma lei, se der certo, ok. Se não der certo, a gente muda depois, adapta. E por isso... e não deveria ser dessa forma, deveria ser uma coisa bem responsável, porque, querendo ou não, esse tipo de regra interfere na vida de muitas pessoas. E tem, em algumas consequências, né, até catastróficas. É difícil. Tocou exatamente o que eu queria que tu falasse, que é realmente na pressa se passa merda. E é disso que eu tenho medo, sabe? Eu tenho medo justamente da falta de entendimento e das coisas exigirem uma resposta rápida e eles darem a resposta que mais satisfaz, só que não é a que vai acontecer e o que traz a realidade. Por exemplo, a continuar o fato das drogas serem criminalizadas e da forma com que a gente trata toda a repressão em cima. Eu tenho medo de como as coisas estão surgindo e acontecendo muito rápido e mais coisa, a gente acaba sofrendo mais repressão por causa dessas coisas e aí se desvirtua e se perde, sabe, o propósito, o caminho. Eu tenho bastante medo disso, mas eu também tenho confiança que AI vai ajudar a gente a se adaptar melhor à tecnologia, o que ela traz ao futuro. Eu não acho que a solução para os nossos problemas seja o ser humano. Eu acho que a gente tem que aprender a trabalhar melhor com a máquina e aceitar que a máquina sabe melhor que a gente. Porque ela não tem o viés que a gente tem, né? Ela não tem as emoções que o ser humano bota em jogo na hora de tomar uma decisão. E esse é o maior medo também das pessoas quanto a AI, é dela desenvolver um sentimento de proteção, de sobrevivência e com isso querer, por exemplo, destruir a humanidade. Mas esse é um medo muito humano, né? Isso é algo que a gente acaba implicando nas coisas que não fazem sentido e que não faz sentido ser aplicado. Isso acaba gerando reflexos negativos pra gente, até de certa forma. Porque em vez a gente poderia hoje, por exemplo, em vez de tratar com repressão, entender que a tecnologia é algo novo, é o futuro, é a mudança, e abraçar isso e transformar o Brasil e revolucionar o Brasil de uma forma com que a gente gostaria. Igual está acontecendo lá em El Salvador, que está usando o Bitcoin como moeda principal. O Brasil totalmente poderia simplesmente assumir o quê? Então, a gente não deu certo até agora, a gente vai tratar a tecnologia como nosso foco e vai levar isso pra frente. Mas é muito difícil, né? É muito difícil. É muito complicado trazer essas coisas pra nossa realidade quando a gente não tem estudo e quando a pessoa... É uma questão cultural também. Sim, e quando... Sim, até mesmo justamente é isso. Como há 10 anos atrás a gente não tinha acesso às mesmas informações que a gente tem hoje, é muito difícil tu cobrar esse pensamento de qualquer pessoa antes disso, né? Seja para advocacia, seja para
até mesmo funcionalismo público, a forma que as coisas funcionam, economia também, que é difícil. Eu gosto de entrar em coisas mais complicadas. Senti um desânimo agora, assim. Não é exatamente desânimo, porque, por exemplo, as pessoas acreditam que AI pode matar a profissão do programador, né? Ou como também vai matar a profissão de advogado, porque essa aí vai mesmo. Agora, eu não tenho medo porque ela serve mais como uma muleta do que como tomadora de decisão, sabe? Uhum. Ela serve pra gente se situar e pra se guiar do que pra realmente decidir as coisas. Porque, pô, a máquina pode falar o que ela quiser. Daí sim, quem realmente decide se é verdade ou não é o ser humaninho e as pessoas que estão ali em volta, né? O que vai acontecer é que, de novo, talvez não tenha mais o trabalho do advogado, ou do juiz, ou do júri, e nem seja uma máquina tomando a decisão, mas daí, de falar um pouquinho sobre criptomoeda e smart contract, como funciona, a gente poderia escrever um contrato onde a pessoa é julgada por pessoas anônimas, que ela não sabe quem é e as pessoas também não sabem. Então, na hora de dar o relato do réu, por exemplo, para algumas pessoas tu passa que ele é branco, para algumas pessoas tu passa que ele é preto, para algumas pessoas tu passa uma situação social diferente, etc., que normaliza o background da pessoa até aquele ponto. E aí sim, a historinha é bonitinha e as pessoas ali tomam a decisão e geralmente a média é a que tá certa e é o que vale, né? Em questão de estatística, é o que faz sentido e é realmente o que é verdade. Na maioria dos casos, 99,9%, mas daí o resto a gente não liga. Então, dessa forma, a gente conseguiria abstrair o trabalho de advogado, de juiz, tudo em código, sabe? Uhum. Então, o futuro é muito mais automatizado e muito mais bonito. Agora, por que eu diria que eu não vou perder o meu trabalho? Porque alguém ainda tem que não só escrever, mas interpretar e saber como conversar com a máquina. E eu acho que talvez o futuro do advogado seja realmente, como eu estava falando, aprender a conversar com a máquina e tirar o melhor dela, em vez de falar que não, ela é ruim, ela é malvada, como muitas pessoas veem. É que, na verdade, também o que tem que ser analisado, como a gente tinha conversado, é a questão de cada contexto, né? Então, a gente pode analisar, por exemplo, a tua pergunta ela é muito complexa, quando tu diz o impacto da IA, o impacto da tecnologia na advocacia, porque existe uma realidade da advocacia brasileira, existe uma realidade da advocacia estadunidense, entendeu? Aqui no Brasil nós temos muitos advogados, por exemplo, então possivelmente terá muito mais impacto na nossa advocacia esse tipo de tecnologia do daqui a pouco em outros países, entendeu? Porque nós temos muita mão de obra de advogados, muitos colegas. É o país que mais tem advogados, né? Então, o efeito disso na nossa realidade pode ser muito maior do que em outros países, entendeu? Por isso que eu falo, o Brasil deveria começar a abraçar essas coisas em vez de subjugar. O próprio brasileiro, ele subjuga muito essas coisas porque ele vê acontecendo, ainda mais agora, lá fora, e falar, não é pra mim, ou, é coisa de rico, etc. Mas quando chega na tua mesa, e que é só tu esticar a mão, agora basicamente tu consegue pegar, tu já consegue, qualquer pessoa hoje consegue ter um mínimo de experiência com criptomoeda, e sei lá, com R$10 tu consegue comprar uma NFT, entender o que é e o porquê que alguém paga tanto por uma fotinha dessa. Então eu realmente acho que volta na questão cultural e de que a gente precisa de mais pessoas falando pra quem tá ouvindo, porque o brasileiro tá ouvindo. Eu acredito que a gente é um povo que tem bastante curiosidade e muitas boas intenções. A gente só falta alguém pra dar a direção e guiar e falar, não, é isso aí mesmo, não, tá fazendo certo, boa, sabe? A gente é um povo muito largado, muito deixado por conta própria, né, eu acho. Acho que a gente precisa muito aprender a trabalhar com o que tem, se virar e proteger o que é o nosso, porque o outro vai estar tentando pegar.
Isso é meio foda, né, da nossa realidade. Isso dificulta muito pra gente trazer, adotar não só essas tecnologias, mas até mudanças socioeconômicas, né? Como ligação das drogas, por exemplo. Ou até mesmo como tratar o Bitcoin e a evasão fiscal. Uhum. Porque é difícil, né? Para um país, ele quer manter as pessoas aqui, mas deixando aberto, talvez ele deixe mais fácil para elas ir embora. Fechando, talvez incentive quem tem a ir embora também, fazendo com que mais vão. Então, é muito uma faca de dois gumes no momento que a gente está, né? Difícil, um processo de escolha difícil. Uhum. A gente está em um momento bem delicado, socialmente, eu acho. Assim, a gente está na vertigem de mudanças muito absurdas e bruscas até, né? Porque não tem como a gente comparar o que acontece agora com qualquer época do passado. Porque não tinha o mesmo acesso à informação e os Sim. conteúdos e tudo que a gente tem hoje, né? Não era mais tão claro que os absurdos que acontecem aqui são muito absurdos, sabe? Que a gente é realmente o exemplo do que não, de como não agir, o que não fazer. É difícil, cara. É difícil pegar e chegar pra essa galera, pra esse povo e falar que não, você consegue sim se adaptar à tecnologia, não sei o que e tal. Como que eu consigo? Se eu não consigo nem comer às vezes, tá ligado? Não, e realmente é difícil porque a característica principal do atual momento que a gente vive na sociedade é essa questão da instantaneidade. Tudo acontece de maneira muito rápida e instantânea. Hoje a gente estava conversando sobre aquele assunto polêmico que nós não vamos falar. Eu estava na hora do almoço e começaram a comentar aquele episódio. Eu falei, que episódio? Do que vocês estão falando? Era uma coisa que tinha começado a ser divulgada ali acho que poucas horas antes, e pelo fato de não ter acessado minha rede social, eu não estava sabendo do que as pessoas estavam conversando. Aí depois que eu entrei na minha rede social, comecei a ser bombardeado por memes, comentários, artigos, porque daí os fatos geram conteúdo de tudo que é tipo. E aí que eu comecei a me inteirar em relação ao assunto. Mas é uma coisa engraçada, por ter me desligado da internet durante poucas horas, eu já estava completamente alienígena ao assunto. É uma realidade muito, muito doida, se for para pensar. Né? A gente tá querendo muito gratificação instantânea. A gente quer, me dá o hit de dopamina no meu cérebro. Sim. E as redes sociais influenciam muito isso, né? Em tudo, né? E até na forma como tu vives, como tu encaras a tua vida e a tua... As redes sociais estão sendo programadas para te fazer ficar lá mais tempo, justamente para criar quase um vício, uma dependência. O tempo de tela, né? E é foda porque o contexto que a gente está inserido requer muitas vezes isso, justamente. Se por tu não ter aberto teu celular, tu foi excluído da conversinha dos amigos na hora do almoço, entende? Isso é muito perigoso, né? Isso é foda. Sim. E eu vejo isso em até relações pessoais, que nem eu do último ano pra cá não tenho tempo pra porra nenhuma e não respondo mais o WhatsApp de ninguém, quase, tá ligado? Dos meus amigos e tal. Eu tava trocando ideia com um amigo meu, Eric. Daí ele falando disso, não, que, porra, às vezes tu não manda mensagem e tal, não sei o que, mas quando a gente chega pra trocar ideia, tu tá a mesma pessoa, tá o mesmo não sei o que deu. Cara, porque o digital, a mensagenzinha não quer dizer nada. Não é porque eu não consumi as mesmas coisas que tu tá consumindo que hoje eu sou uma pessoa diferente do que tu é. As pessoas, eu acho que as pessoas estão começando a adotar a identidade digital que a pessoa consome. Sim. Como personalidade e do que ela é, sabe? Então, na cabeça na maioria das pessoas, a forma com que tu se expõe na rede social ou a forma que tu responde mensagem, que é algo sem contexto, sem nada, é quem tu é, ou entende? E é difícil para as pessoas associarem isso, né? É porque, na verdade, as pessoas, não sei se não conseguem
tratar de forma adequada ou se essas ferramentas elas são assim porque elas foram programadas por alguém para serem dessa forma, mas, por exemplo, que falasse da questão do comportamento, que tu é julgado pela forma como tu se expõe nas redes sociais. Tem pessoas que não têm rede social, que não postam nada, e isso causa um desconforto em muitas pessoas, porque aquela pessoa daqui a pouco não é de verdade, essa pessoa faz o que da vida? Exato. Tipo, Entendeu? como assim tu não... A privacidade da pessoa se torna um fator de julgamento contra ela. E a gente vive uma sociedade atualmente, infelizmente, de aparências, então as pessoas nas redes sociais nunca vão postar coisas ruins, é muito raro tu ver alguém postar alguma coisa ruim, sempre é coisa boa, sempre é a pessoa numa situação de conforto, de alegria, e aí às vezes tu estás assistindo aquilo ali passivamente e o teu momento não é tão feliz e tu começa a se julgar, ou daqui a pouco tu vê alguém que posta uma situação, uma realidade que não é compatível com a tua própria realidade, daí tu se julga, tu se pergunta por que eu daqui a pouco não estou naquela mesma situação, e aí tu adoece, e aí surgem os problemas psicológicos, a depressão, enfim, todas as outras coisas que a gente tem acompanhado hoje, né, que é o grande mal do século, que são as doenças psicológicas. E eu digo isso nem tanto pelo ponto de vista de quem consome, mas de quem produz. Onde é foda pra mim, por exemplo, pensar que os meus amigos podem me ver de uma maneira diferente porque eu tô aparecendo no YouTube, tá ligado? Sendo que o que eu apareço aqui é justamente, sei lá, a 1 hora e meia que eu sento pra gravar e acabou, tá ligado? Sei lá, desligou isso aqui, eu tô desmontando essa merda e guardando, tá ligado? Porque é meus brinquedinhos. Mas a rede social não mostra isso, né? Não mostra o trabalho por trás. Mostra Exato. só o... E é difícil, cara. É difícil porque daí as pessoas também tentam, erroneamente, manter relações pessoais pelo virtual, e aí não funciona, e elas ficam tristes com isso. Eu não entendo, elas sentem excluídas de certa forma, sabe? Pela pessoa não tá sendo mostrada, ou não sei, cara. Mas é aquilo que eu tinha comentado contigo no começo, é que ao mesmo tempo que a tecnologia ela aproxima as pessoas, porque ela diminui a distância física, digamos assim, entre elas, ela ao mesmo tempo afasta, porque as pessoas nos meios tecnológicos, né, são outras pessoas do que as pessoas reais. Tudo muda quando tu usa tecnologia. Não, com certeza. A forma como tu dialoga, a forma como tu escreve, a forma como alguém vai interpretar o que tu escreveu, quantas vezes a gente não passa por um mal entendido porque tu responde de uma maneira num comunicador ali, num Messenger, num WhatsApp, e a pessoa interpreta a tua mensagem como se tu estivesse respondendo de uma maneira ríspida, mas porque ela daqui a pouco acha que tu deveria responder de uma maneira mais ríspida, então aquilo ali gera todo um conflito de comunicação e até tu desenvolver e desenrolar toda aquela situação mal explicada leva um tempo, exige um esforço. Por isso que eu já tenho como praxe, por exemplo, na minha vida, sempre tratar de assuntos realmente um pouquinho mais delicados ou sérios, sempre no mínimo, se for para usar tecnologia, por um telefonema ou por uma videoconferência, que embora não seja tão humanizado o contato, pelo menos a pessoa consegue olhar para ti, ver uma pessoa na frente dela, porque pelo meio frio de uma mensagem, por exemplo, às vezes tu pode passar uma interpretação muito diferente daquela que tu deseja. Eu acho que isso acontece porque a gente, ser humano, assume muito, né? A gente assume muitas coisas. A gente consegue pegar algo fora de contexto e criar o contexto pra ele. A gente é contador de historinha. E é foda, e porque a gente tenta encaixar o que acontece nas redes sociais na historinha que a gente tem daquela pessoa, né? Do que ela é, ou do que ela representa. E aí realmente desvirtua. Então, por exemplo, tu recebe a mensagem de alguém que tu já não tá muito bem com... tu já vai interpretar ela de outra forma, né? O que também acontece no pessoal, mas no pessoal tu tem a pessoa pra pegar e falar qual foi, né? Agora no virtual, exato, agora no virtual é até mais difícil tu fazer isso, porque a pessoa, em vez de parar pra questionar,
ela assume aquilo como verdade, como a tua real intenção. Acho que esse é o maior problema tanto até mesmo por videoconferência, etc. As pessoas assumem que tudo que tu fala ou que tu expõe realmente a tua intenção de fato. Por ser internet, não sei, por ser por tu ter que fazer o trabalho mecânico de bater tecla, sei lá. Mas é a mesma coisa que eu aqui falar algo que tu não concorda, uma pessoa falar, não sei o que e tal. Em vez de simplesmente assumir que é verdade e xingar na minha cara. Eu acho que faltou um pouco disso. Por exemplo, no caso do Flow, onde as pessoas adotam uma imagem do que é o monarca, do que é, por exemplo, etc., e tem medo de questionar ele, ou de falar não. Cara, eu espero que a gente aprenda a trabalhar com essas coisas e que a tecnologia realmente passe a deixar de fazer mal, que hoje tá fazendo mal em rede social e tal, e venha a ser algo mais humano, volte a ser isso. Cara, eu quero voltar a ver o Instagram e só ter foto de comida, sabe? Não quero ter que mostrar minha vida para as pessoas verem que eu existo, entende? Eu acho essa é uma necessidade nova, né, que aparece, que se tu não mostra o que tu tá fazendo, as pessoas não acreditam. É porque na verdade se imprimiu nas redes sociais em geral uma realidade mercadológica, então, enfim, Foda, né? tudo ali se resume em números, né? Porque é digital, né? O digital, querendo ou não, é zeros e uns. Independentes tem a pessoa ali fazendo, eu sei como é renderizado o textozinho que ela escreveu na tela, tá ligado? Então, é só código, é só código. É só interpretação de informação que alguém quis ali botar. Mas, cara, o tanto de sinais e de nuances que tem na fala, que até mesmo pela escrita não se passa, que nem se tu for ver livros de grandes escritores e a forma com que eles expõem uma ideia, o que eles falam, cara, é uma cena de um filme de 10 segundos, em um livro o cara passa o capítulo inteiro para descrever. Agora, a gente não tem uma tarde inteira para escrever um capítulo sobre as coisas, né? A gente precisa de agora, quero a resposta agora. Mas isso eu trago, esse teu comentário é perfeito, porque esse teu comentário eu trago para nossa realidade também, da advocacia. Como esse novo modelo de sociedade mais instantânea reflete também na nossa profissão. Por exemplo, os advogados mais antigos, eu brinco muito lá com o pessoal no escritório, foram formatados nos bancos acadêmicos para escrever bastante, usar palavras difíceis em outros idiomas. Então, esse modelo de advocacia, ele já não é mais compatível com a sociedade que nós temos hoje. Nós temos, por exemplo, um judiciário abarrotado de processos, com um número limitado de juízes e serventuários, que tem que estudar diversos processos, e daí, se as pessoas ficarem, por exemplo, escrevendo muito, né, muitas vezes, em vez de conseguir passar a mensagem, o excesso de informação perde, mais vai confundir do que auxiliar a atingir o objetivo. Então a gente tem que passar, inclusive, por esse amadurecimento, por essa transformação na nossa profissão, no nosso dia a dia. Então, hoje, no direito, por exemplo, as pessoas às vezes são um pouco apocalípticas, como tu falaste, não vai ter mais advogado porque a inteligência artificial vai engolir essa profissão. Mas, ao mesmo tempo, vai criar daqui a pouco outros ramos de conhecimento. A gente tem hoje Visual Law, que trabalha com elementos gráficos para facilitar a compreensão de quem julga. Temos pessoas que estudam tipografia jurídica, como, por exemplo, uma peça deve ser formatada, se tem que ter um pouco mais de espaço branco, um espaçamento entre os parágrafos para tornar a comunicação mais clara, mais palatável para quem está recebendo um pedido, enfim. Isso tudo tem sido estudado porque tudo isso... É para facilitar o acesso, né? Com certeza, e a gente tem que entender que a sociedade mudou. Antigamente a gente brincava, surgiu o Facebook, a pessoa vai para o Facebook e escreve um textão.
Quem que hoje em dia para numa rede social para ler um textão? Ninguém. Hoje em dia, as postagens no Instagram, por exemplo, que tentaram incorporar essa ferramenta de texto, né, caíram no desuso, Que legal. aí criaram os carrosséis para tornar o visual e a informação ficar mais fácil e mais rápida, e aí agora isso que já era uma realidade já mudou completamente, porque daí hoje em dia o Instagram já está copiando a rede social concorrente e já está partindo para os vídeos, então hoje em dia está tudo muito mais instantâneo e isso se reflete, querendo ou não, em todas as áreas da sociedade, né? E na nossa não é diferente, isso tem um certo impacto. Hoje em dia tem advogados mais modernos que colocam vídeos no meio da petição, Olha, que colocam coragem. destaques. Não, é uma forma de se adaptar, é a nova realidade. Sim, mas é enfrentar o status quo. Com certeza. Né? E tem resistência das pessoas mais antigas que ainda acreditam que tem que escrever daquela forma mais extensa, né? É um grande desafio. A gente tem, por exemplo, hoje em dia professores de português jurídico especializados em ensinar os alunos a escreverem de uma forma mais enxuta e mais eficaz, mais direta, que a pessoa tem que, em vez de a pessoa escrever 5 linhas, ela pode passar a mesma informação em 2 linhas. Sim. Embora, infelizmente, durante muito tempo nos cursos de direito, se deixou a entender ou se ensinou de que escrever muito era sinônimo de qualidade de texto ou de inteligência. E porque é algo que vem da política, talvez. E isso na prática não se aplica. Na prática é o oposto. Quem sabe escrever menos, por exemplo, de uma maneira mais eficaz, tem muito mais chance de êxito. Isso a gente já percebeu, por exemplo, até pela transformação da minha própria advocacia. Já fui uma pessoa que escrevia bastante e eu tento cada vez escrever menos e tentar criar mapas mentais para que o jogador entenda melhor a minha peça. Coloco uma ementa no começo, coloco um elemento visual no corpo do texto, porque isso torna a minha advocacia, a minha profissão mais eficaz, porque é o que o momento está exigindo da nossa profissão. Eu sinto que... Não, desculpa, eu só dizer que aí é onde vem a necessidade de a gente se adaptar, né? Ou ficar para trás. Eu sinto isso dos advogados de querer manter talvez um status da coisa e tipo, tu tem que ser advogado para entender o que está sendo discutido, sabe? Mas isso é meio elitista e exclui e dificulta o acesso à informação sobre as coisas para todo mundo, todo mundo. Então hoje tu precisa de um advogado para ler um contrato simples para ti, simplesmente porque o contrato não é escrito para tu entender, né? Sim. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. E é uma mudança que a gente também vem sofrendo na tecnologia, onde as coisas estão ficando mais fáceis de serem entendidas e usadas, sabe? E é realmente o futuro. É para onde a gente tem que ir. Durante muito tempo a gente achou que a abstração era o problema, era o problema não, a solução, mas a solução é ser simples e direto. Não é adicionar a palavra rebuscada ou termo complexo. É trazer o termo complexo para a realidade média, né? E assumir que a média também não é tão alta assim, sabe? É realmente tratar os assuntos de uma maneira que abrace uma ser compreensível. A gente tem um exemplo prático disso. Na verdade, por exemplo, a área jurídica passa por essa transformação. Existe essa questão da elitização na forma como tu quer passar o teu conteúdo, seja na academia, nos livros, seja nas petições, seja nas sentenças. Existe sim essa dificuldade de se tornar mais acessível à comunicação, que era uma coisa que a gente vivia há pouco tempo na medicina, que tu pegava uma bula e tu não conseguia compreender o que a bula dizia. E o que aconteceu? Veio essa necessidade de tornar mais democrático o acesso à informação que tem naquela bula, e hoje em dia tu pode abrir qualquer caixinha de remédio que tu vai conseguir entender o que está escrito porque ali. não precisa fazer só para médico entender o negócio. Exatamente. Só que é aquela parada de querer manter o status da profissão, né? Que é muito do que eu vejo, por exemplo, com código, que a pessoa olha o código e fala, eu nunca entenderia, eu não conseguiria ser, mas não, é tranquilo, acredita em mim, confia. Não é só minha profissão, não é quem eu sou. As pessoas até então
não sei se ainda tem muito, eu sei disso, mas vem mudando que as pessoas têm parado de assumir a profissão como personalidade e têm tratado profissão, como trabalho mesmo. E sendo advogado, tu deve ver um pouco isso, porque tu não tá de terno aqui. Como que a tua área tem tratado ela tem sofrido esse tipo de adaptação também? Não só textual ou diretamente ligada ao trabalho, mas pessoal também, de talvez se desvincular um pouco, talvez hoje tu conseguiria fazer coisas que antigamente seriam mal vistas por um advogado? Eu vou te dizer que eu sempre gostei de ser um pouco disruptivo. Então, não tenho medo de inovar e mudar. Mas a nossa profissão ela é uma profissão que, como trabalha com normas, ela tem as suas próprias normas de conduta, de vestimenta e cria-se no nosso meio da advocacia e do Poder Judiciário uma certa expectativa de como as pessoas devem se comportar. Então, um advogado, por exemplo, que está como eu estou aqui hoje, com um visual mais despojado, para a grande maioria vai ter menos credibilidade do que um advogado que daqui a pouco esteja aqui de terno, gravata, sapato, maleta, porque as pessoas ainda se apegam muito a essa imagem que a gente tinha conversado antes. A mesma forma, às vezes o veículo que a pessoa tem tem um significado, se aquele advogado não tem um carro muito bom, ele não é um bom advogado. Né? Que absurdo, né? E assim, muitas vezes a pessoa tem um carro simples e tá em dia, Sim. que é quitado, e o outro tá com um carro muito mais caro e tá parcelado e exato, tá passando dificuldade para 5 anos de PV atrasado. Pagando, né? Mas infelizmente na nossa profissão isso ainda existe de uma maneira muito forte, tá? Seja entre os próprios colegas e entre a sociedade em geral. A sociedade cobra esse tipo de coisa do profissional. E é o que espera, né? Porque ela cobra também por falta de acesso à informação, é simples. Mas porque realmente, para uma pessoa que não sabe, tu vai acreditar em quem? Né? Mas o cara de terno? eu vou te dizer que é engraçado até falar sobre isso, porque, tô errado. porque a tecnologia ela ajudou a descortinar um pouco essa liturgia. Sim, porque daí da tem um monte de moleque fazendo mais dinheiro que esses velhos. Não, eu não digo nem por esse ponto de outras áreas. Eu digo o seguinte, que quando veio a pandemia, os fóruns fecharam, os tribunais fecharam. Então os atos passaram a ser praticados de maneira telepresencial. Remota. E não raras vezes, principalmente assim, no meio jurídico, a gente recebeu um vídeo engraçado de alguém que deixou cair uma estante de papelão que estava fazendo um fundo, ou que daqui a pouco um cachorro invadiu o meio da audiência, ou daqui a pouco a pessoa estava fazendo uma sustentação oral e esqueceu que estava de cueca ou de calção, estava só com terno e gravata e levantou. Então isso serviu um pouco para descortinar também essa imagem que as pessoas tinham mesmo, né? Em relação à liturgia, a todas essas normas de conduta que se esperam de quem atua na área do direito. A pessoa não pode entrar numa repartição pública se não tiver com gravata, porque ela vai ter menos credibilidade do que daqui a pouco alguém que vai de calça jeans e camiseta. Então é bem isso. Pelo menos nesse ponto me parece que a pandemia serviu para descortinar um pouco desse ideal que as pessoas tinham em relação aos profissionais que atuam na área jurídica. Deixou elas mais em contato, porque realmente cara, é difícil, porque a pessoa que vai atrás de um advogado, por exemplo, ela tá procurando muitas vezes um salvador, né? E qual a figura de um salvador? Senão do momento ali para aquela situação. É realmente o cara de terninho, gravata que vai lá advogar. Até porque se o teu advogado não tá de terno e gravata, o outro vai estar. E isso psicologicamente dá efeito, né?
Não que intimamente signifique alguma coisa, Sim. que um é mais competente que o outro, Com obviamente certeza não. mas é que a expectativa que se cria em relação àquela profissão e aquele personagem que se encontra na tua frente acaba atingindo o imaginário. Então a pessoa Exato. confia mais naquela, a mesma coisa que a gente falou no início. Eu sou um jovem advogado, acabei de começar a advogar. Às vezes, pelo fato de eu ser mais jovem, a pessoa acha que tu tem menos competência do que quem está há mais tempo, sendo que por ser mais jovem, daqui a pouco tu tens mais energia, e estuda mais, e estás mais por dentro do assunto do que alguém que está mais desatualizado, enfim, né? Mas aí vem da questão das expectativas que as pessoas criam em relação àquela profissão. Então a culpa é das pessoas, sempre é. Na verdade, é tudo uma questão de interpretação humana. Né? Por isso que eu não acredito em nenhum tipo de utopia, seja anarcocapitalismo ou comunismo socialismo, porque são coisas que dependem do fator ser humano, e tu tentar mudar o que faz da gente, que é o principal fator dessas coisas não funcionarem magicamente, como todo mundo quer, é basicamente impossível. Porque é isso que faz a gente se sentir especial, sabe? É essas coisas. É o imaginativo de tu conseguir se botar no lugar que tá lá, de terninho, gravata e tal, e se sentir mais importante por ter alguém importante na tua frente, né? Trabalha com o que as pessoas acreditam que é verdade e também com o que foi imputado a elas como verdade, né? Porque querendo ou não, o que eu aprendi na escola, cara, na minha escola até tive muito só, mas o que se aprende é realmente a respeitar autoridades, né? Nossa sociedade brasileira, ela é muito voltada à questão da autoridade, de, não, tu tem que respeitar os mais velhos, ou seu professor é a autoridade máxima, não sei o que e tal, sendo que não é verdade, mas mas essas meias verdades acabam sendo levadas pro inconsciente. E aí elas passam a fazer parte dos modelos que tu tem e que aplica para as coisas ao teu redor. Então, quando tu vê um advogado que não tá bem vestido, porque eu acho que tá feio, tu acaba pelo modelinho do teu próprio inconsciente achando que ele é menos, mas, né? Só que não. E eu não sei, é difícil fazer as pessoas terem essa visão, porque eu não sei nem se é uma questão de educação. Não, e porque sabe? isso não é uma questão também restrita, por exemplo, às profissões. Isso é uma coisa que está no nosso dia a dia também. Que a gente recebe de vez em quando aqueles memes, aquelas imagens que mostram o bilionário utilizando uma calça jeans e uma camiseta, enquanto o outro que não tem dinheiro está usando roupa de marca e acessórios caros. Então, infelizmente, talvez isso seja consequência do modelo social que a gente vive, em que as pessoas são reflexo do que consomem. Então, se você não demonstra que consome bastante, talvez você não seja tão bom socialmente. E não estou fazendo nenhum discurso aqui em relação ao modelo econômico, nem nada mais. Eu digo em relação a como a gente se enxerga como seres humanos na nossa sociedade. Tu não tem dinheiro. E aí isso se aplica também para as nossas redes sociais, que tu tem que estar sempre feliz e sempre postando coisas boas. Sempre alegre. E aí porque, querendo ou não, acaba sendo uma forma de tu se vender também. Sim, então, sim. Tu tá vendendo uma imagem de alguém. Isso é foda, né, mano? As pessoas realmente usam rede social pra vender a imagem de alguém que elas não são, porque as pessoas ao redor dela também fazem isso, saca? Isso é uma coisa muito... se tu pensar, é uma coisa muito maluca, tá? Essa situação. Eu digo pelo seguinte, porque isso causa um mal tão grande para as pessoas, e isso se estuda hoje em dia. E eu não digo só das redes sociais, eu digo também, por exemplo, nas profissões em geral, quando a gente parte de um pressuposto de que o ideal de um sucesso profissional é o consumo, é aquela pessoa do terno, da gravata, do carro caro,
às vezes tu começa a se julgar porque tu não chegou naquele estado ainda, ou porque tu trabalha bastante e tá muito longe de chegar naquela realidade, Ou porque tu não quer. e às vezes aquela realidade pode ser uma grande mentira, porque tu não sabe o que tem por trás daquele personagem. Nada. Entendeu? E isso acontece muito nas redes sociais, enfim, em profissões em geral, não só na advocacia, né, mas puxando para nossa área por conta daquela observação que tu fizesse em relação à vestimenta, e isso é realmente bem complicado. Tem colegas que às vezes trabalham e não veem veem essa expectativa ser satisfeita, e daí desistem da profissão, partem para outras áreas. Isso é foda, porque realmente... Cara, é que em alguns fatores desse caso, eu não diria em advocacia ou profissões de mais alto nível, de certa forma, porque vocês já são mais organizados em grupos, então essa troca de experiência e informação entre vocês já ocorria há muito tempo. Então também a parada de manter o status já era algo meio padrão. Agora com as redes sociais, isso traz isso do meio de quem tem dinheiro pro meio de quem não tem nada, tá ligado? Uhum. E isso é uma porrada fugida. Mas não falando nem sobre exatamente investimento, ou posse, carro, etc. A rede social tá tão assim que, por exemplo, o TikTok, com a entrega rápida de vídeos, tem gente lá com Tourette, tá ligado? A doença de tics. Que a pessoa do nada tá aqui e manda um filho da puta, ou não sei o que e tal, tá ligado? Tourette. Sabia. Então, tem uma doença assim, que a pessoa tem tics. Então, sei lá, ela fica estralando o dedo sem parar, como se fosse um espirro, entende? Tem TikTokers com essa doença que fazem vídeos e tem relatos de gente que por assistir e consumir tanto os TikToks desenvolve tique, porque aí o cérebro associa o hit, a dopamina e os estímulos que eles estão recebendo com o que o cara tá fazendo, e é justamente o princípio da doença, a pessoa fazer pelo estímulo que ela vai sentir. Que loucura. Entende? Aí ela passa a fazer porque ela passa a ter o mesmo estímulo que ela teve assistindo o vídeo. Então, desencadeia isso. E teve gente até que teve que se tratar pra Tourette depois, assim. Claro, é uma situação, é algo que, como a pessoa não tem a doença, é mais psicológico do que físico, né? Não é algo tratável, não é uma doença, não é um problema que a pessoa tem, é algo que ela desenvolve na cabeça dela, uma noia. Aí é tratável e elas conseguem se recuperar, mas é muito doido pensar que Sim. a pessoa pode desenvolver uma doença por causa do tipo de conteúdo que ela consome ou da forma que ela consome conteúdo. Mas a mesma coisa, por exemplo, é porque hoje o grande e aí a grande importância talvez nesse século das ciências que estudam a mente e tratam a mente principalmente, porque hoje os grandes problemas que a gente tem visto, né, decorrem da própria mente da pessoa. Rede social, você posta uma coisa, aí você recebe 4, 5 curtidas, não recebe 400 curtidas que nem o seu amigo, você já pensa que você é um fracasso existencial na rede social. E muitas vezes pode ter o outro pode ter um monte de curtida fake, pode contratar robô, pode enfim. ser um mood aleatório indiano. Então, são situações que geram daqui a pouco uma frustração na pessoa. Isso, a gente não está nem falando de consumo, de bens, isso a gente está falando de aceitação social e da forma como tu só do fato de ter aberto o celular e estar ali com a continha, né? É bem complicado. Aí talvez as pessoas que mais são julgadas, por exemplo, que estão alheias a essas redes sociais, que não existem daqui a pouco virtualmente, é que acabam tendo um pouco mais de conforto e paz. Porque... Sim. Nas redes sociais é isso que se exige das pessoas, né? Conforto e paz, mas ela é isolada. Eu conheço gente, tipo, por exemplo, meu tio não tem rede social, não tem nenhum celular com WhatsApp, ele só fala por celularzinho. E se não fosse eu ir lá e ver ele toda semana, a gente não teria nenhum contato, o que até então, esse é o problema. Esse é o problema, porque até então isso era normal. Era ok, as pessoas sabiam lidar com isso. Mas só pelo fato de ter a possibilidade e a pessoa não ter ou não estar conectada,
acaba meio que tipo, se ela não tá conectada, ela não quer falar comigo mesmo, então foda-se. Só que não é verdade, não é realidade. Tá ligado? Não, e hoje tu tens que viver 24 horas por dia da tua vida conectado. O WhatsApp, por exemplo, hoje tu tem a facilidade, é porque a gente sempre tem que fazer uma análise da questão da facilidade e do custo, né, que isso tem para tua vida. Hoje, por exemplo, tu consegue se comunicar muito mais fácil com qualquer pessoa porque tu tem um WhatsApp que tu manda mensagem instantaneamente a qualquer hora do dia para aquela pessoa. Só que ao mesmo tempo isso tem um custo muito grande para tua vida, que é a tua privacidade, a tua paz, o teu sossego. Tu fica o dia inteiro recebendo conteúdo, material, pessoas te chamando, e se tu não responderes daqui a pouco instantaneamente, tu pode ser julgado por isso, tá me ignorando, o que tá acontecendo. É uma situação bastante complicada, né? É difícil tu ter um minuto de sossego Sozinho, né? nessa sociedade hiperconectada de informação. É muito difícil tu ter privacidade. É complicadíssimo. Eu digo assim, eu me formei em Direito numa época em que eu me lembro não tinha WhatsApp e tinha MSN, tinha outras redes sociais. Eu tinha notebook, já utilizava a ferramenta tecnológica para para o meu estudo. Isso me ajudou muito e potencializou muito o meu estudo. Mas daí, uns anos depois, comecei a estudar economia e daí já tinha todas as ferramentas que a gente tem hoje, Instagram, WhatsApp, e eu percebi como aquilo era incômodo e desconfortável, porque tu tá com o teu celular do teu lado, apitando o tempo todo, as coisas não param, as coisas acontecem o tempo ruim, todo, né? os grupos que tu participa, tem alguma coisa acontecendo e tu tem que estar participando, é difícil tu manter o foco nas coisas. Daí eu também imagino o grande desafio que deve ser para quem, por exemplo, leciona hoje em dia, com uma sociedade hiperconectada, com adolescentes, crianças, adultos, tendo esse tipo de desvio de foco o tempo todo, deve ser um desafio gigantesco para quem tem que lidar com essa realidade. Adolescentes e tendo acesso. Cara, eu não sei como os adolescentes estão, obviamente, mas eu acredito que eles devem estar muito mais vorazes, mano, com essa com tech, porque durante a minha escola, quase ninguém tinha celular e quem tinha só usava o celular o tempo todo durante a aula. Então, cara, é difícil. E, de novo, é uma questão de adaptação global, né? Geral, o momento que a gente vive hoje é muito específico e muito foda. Daqui a 10 anos é pouco até. Daqui a 50, 100 anos, eu não sei como que a gente vai olhar pra esse momento na história, porque eu sei que vai ter coisa pra caralho pra ser estudada. Eu acho que até menos do que 10 anos, tá? Eu ainda sou... Tu acha? Acho que como Não, tá... eu joguei pra 100 até depois. Eu acho que menos. A gente já vai começar a sentir os efeitos dessa sociedade nos próximos 5. A gente já Não, sente hoje, na isso verdade. sim, mas eu quero dizer as pessoas estudando essa sociedade e como ela chegou no ponto que elas vão estar, entende? Sim. Que a gente está sofrendo grandes mudanças, mas essas mudanças não vão, eu não acho que elas vão acontecer rápido, como estão acontecendo, mas eu não acho que elas vão ser que em sequência já vai vir outra coisa muito grande. Eu acho que a gente realmente está no início do que é o futuro, entende? A gente está nessa beirada para um desconhecido novo, não só no que a gente está conversando agora, mas até em descobrimento de coisa que nem estão conseguindo resolver a fusão nuclear, de produzir um sol artificial na Terra, que daria potencialmente energia infinita pra gente. Qual vai ser, como vai ser a sociedade que não tem problema com energia? Quais vão ser os reflexos disso, etc. E coisas que a gente tá pra viver e tá chegando lá e que era sei lá, que já se estuda há, sei lá, 60 anos, a gente tá chegando no ponto disso ser verdade. E essa virada que a gente tá tomando agora, e essa tá sendo bem legal, tá sendo bem curioso, só que é bem doido, é bem maluco. E é difícil de entender e compreender enquanto tá acontecendo. Eu acho legal, eu gosto bastante.
É isso aí, rapaziada. Obrigado, David, por estar aqui. Quer deixar alguma coisa pra galera? Um recado, um link, rede social? Quero agradecer a oportunidade, né? É sempre uma satisfação poder conversar sobre a nossa profissão, trazer um pouco da realidade que talvez não seja corriqueira para a maioria das pessoas, mas poder trazer um pouco da experiência dos advogados para a comunidade em geral. É sempre uma oportunidade muito enriquecedora. Parabenizar o trabalho que vem sendo feito aqui pelo podcast. Obrigado. Democratizar conhecimento hoje em dia, na era da informação, é fundamental. Muito obrigado. É isso, galera. Não se esquece de inscrever, dar like, compartilhar, mandar pros amigos. É isso aí, podcast toda semana. Esse Café de Artista. Muito obrigado por ter assistido. É nóis. Valeu.